Graça e paz, estamos aqui com mais um vídeo para o programa do discipulado da Igreja Batista Monte Hermon. O ProDiz é a aula do Ministério de Música, a segunda lição. Estamos trabalhando sobre o tema Adoração como estilo de vida e o subtema dessa lição de hoje vai tratar sobre o seguinte: uma vida de oração. Na lição anterior nós tratamos sobre o assunto o estilo de música que Deus procura, baseados ali em João capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. E esse nós vamos seguir na mesma esteira de raciocínio, agora não sobre um estilo que Deus procura, que nós definimos na aula anterior, e você pode assistir porque está aqui na plataforma também. Mas dessa vez nós vamos tratar sobre uma vida de oração. Sabemos que na Bíblia temos vários exemplos de homens que dedicaram uma vida de oração. Não só um momento, não só um lugar, como tratamos na lição anterior, mas tiveram uma vida de oração. Até porque estamos falando de adoração como estilo de vida, e nesse estilo de vida, oração não é algo opcional. Eu diria mais, oração não é opcional na vida cristã. O próprio Senhor Jesus orava e o nosso texto base não poderia ser diferente, a oração que Jesus nos ensinou. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 13. E como de costume, eu quero começar com uma pergunta, mas dessa vez uma pergunta diferente. Geralmente eu pergunto o que é e o tema da lição, mas dessa vez não, eu quero complicar um pouquinho. Eu quero perguntar o que é e o que não é oração. E aí, para você, o que é e o que não é oração? Vamos montar então um quadro, começando aqui na esquerda com o que não é oração. E oração não é uma obrigação. A oração não é uma obrigação. Então, se ela não é uma obrigação, o que ela é? Ela é uma necessidade. Estamos baseados em quê para falar sobre isso? No versículo 5 que acabamos de ler, vai dizer o seguinte: e quando orares. Ou seja, aqui não há uma obrigação, vocês terão que orar, mas diz que há uma necessidade. Um momento, nós vamos ter um quando, preciso. Um momento, vamos precisar, uma necessidade de oração. A nossa vida necessita de oração. Não é algo obrigatório, é algo que a gente corre, como um rio tem que correr para o mar. Nós precisamos correr para uma vida de oração. Não é uma obrigação, é uma necessidade. Assim como precisamos nos alimentar, assim como precisamos de tantas coisas, oração é uma necessidade. Oração também não é exibicionismo, mas é intimidade. Estamos baseados ainda no versículo final do 5 e o versículo 6. Vai dizer para não fazer como os hipócritas que ficam de pé, pois eles já receberam o seu galardão, mas nos manda entrar no nosso quarto em secreto. E aqui é interessante porque a palavra no original vai apontar para a despensa, para aquele local onde guardamos o mantimento. Esse quarto secreto seria um local de intimidade, onde buscamos os suprimentos em Deus
para nos fortalecer e para nos manter de pé. Isso mesmo, não é um exibicionismo, é um momento de intimidade. Outra coisa que oração não é vã repetição. Muito pelo contrário, oração é conversa, é direção. O versículo 7 vai nos dizer: e orando não useis de vãs repetições, como os gentios que acham, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Muito pelo contrário, oração é uma conversa, é um momento onde buscamos direção de Deus. Isso mesmo, e numa conversa é sempre importante lembrarmos que também precisamos ouvir o direcionamento do nosso Pai. Poderíamos citar muitas outras características que não é e que oração também é, contudo, vamos finalizar esse quadro com só mais uma. Não é uma imposição, de maneira alguma. É fé e confiança. Não é do muito falar, não é do se exibir, muito pelo contrário, é um ato de fé. Na verdade, falamos com um Pai que já conhece todas as nossas necessidades. Contudo, Ele quer ver o quanto confiamos nele e o quanto acreditamos nele. Em resumo, podemos dizer que oração, na verdade, é conversar com o Pai. Oração é ter comunhão com esse Pai, é ter comunhão com Deus. Uma frase que gosto muito, que é atribuída a Agostinho, diz o seguinte: a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. O que importa é saber quanto de sede você tem. Não é momento de deixar de beber desse rio. Precisamos estar como o salmista dizendo: como a corça suspira pela fonte das águas, assim clama a minha alma por ti. Então já entendemos um pouco o que é e o que não é oração. Poderíamos falar muitas outras características, mas agora vamos partir para uma outra pergunta. A oração tem algum benefício? Eu, como músico, como cantor, preciso orar? O meu chamado não é para orar, o meu chamado não é para ficar o tempo todo de joelho, me dói o joelho. O meu chamado é para louvar a Deus, eu não preciso de oração. Oração tem algum benefício para a minha vida? Eu preciso também orar? Acredito que essa dúvida não é a de nenhum de nós. Contudo, precisamos entender que eu não só preciso, uma obrigação, como falamos no quadro anterior, mas eu necessito de oração. Filipenses vai nos dizer no capítulo 4, versículos 6 e 7 o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, eu deixei bem grifado aí, em tudo, conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sim, a oração nos traz muitos benefícios. Eu vou deixar alguns aqui para vocês com as referências ao lado. Depois você abre com calma e dá uma acompanhada em cada um desses textos. Começando pelo que acabamos de ler. Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer sobre saúde emocional. Isso mesmo, um dos benefícios de uma vida de oração é uma vida com mais saúde emocional. Porque, de fato, quando entendemos a vontade de Deus, acabamos o conhecendo um pouco mais e se conhecendo um pouco mais e entendendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Outra característica, também vista nesse mesmo texto de Filipenses, agora no versículo de número 7, é paz. Ele vai dizer que a paz de Deus que excede todo entendimento. É uma paz que o mundo não entende. É uma paz que passa, que transcende ao entendimento humano, mas é a paz que Deus nos dá. Outro benefício, saúde física. Sim, muitas vezes através de oração nós temos a nossa saúde física recuperada e fortalecida. Tiago, capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Uma vida de oração também traz quebrantamento. Isso mesmo, precisamos nos humilhar diante de Deus. Quem nunca se derramou em uma oração? Salmo de número 51, versículo 17, vai dizer o seguinte: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás
ó Deus. E finalizando essa nossa lista, mas muito longe de trazer todos os benefícios, aqui só alguns, bem poucos na verdade, a oração ela é imprescindível para vencer o inimigo. Temos várias referências que trazem essa afirmação, mas vamos citar algumas aqui, como Mateus 17, 21, Efésios 6, 12 e Daniel, capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. John Bunyan dizia o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Pense nisso. Então, tá certo, eu já sei o que é e o que não é oração e também já compreendi que sim, eu necessito orar e que oração nos traz muitos, inúmeros benefícios. Mas podemos listar algumas atitudes que podemos e devemos ter durante a oração? Sim, baseados no mesmo texto, no texto base que nós lemos. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 13. Não vamos esgotar tudo, muito pelo contrário, aqui são só algumas características e algumas das possibilidades que nós temos de realizar durante a oração. Começando pelo nosso próprio tema base das lições, adorar. Sim, nós podemos adorar. E não por acaso a oração modelo já começa com santificado seja o vosso nome. E não só começa assim, mas termina também com expressões de adoração, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A oração modelo ela começa e termina com expressões de adoração. Outra atitude seria confessar. Isso mesmo, perdoa as nossas ofensas. Confessar diante de Deus as nossas falhas, as nossas dificuldades. O próprio texto vai dizer que Deus já conhece tudo, mas é importante que venhamos listar a Ele: Senhor, me perdoa, eu preciso ser aprimorado, eu preciso crescer ainda mais nessa área. Também podemos pedir, mas que não seja uma oração só de pedidos. Mas se olharmos na oração modelo, ele vai falar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Principalmente pedir aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental. E também não nos conduzas à tentação, livra-nos do mal. São pedidos bem importantes. E por que não agradecer? Precisamos ser gratos. Nós lemos aqui, por exemplo, em Filipenses, que fala de ações de graças, mas também temos 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E por fim, interceder. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 vai dizer o seguinte: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Sim, interceder é importante. Será que temos intercedido pelos nossos irmãos? Será que temos intercedido pela obra de Deus? Será que temos intercedido pelo nosso ministério? É importante a intercessão durante a oração. E se eu te perguntasse, temos algum exemplo bíblico de uma vida de oração? O subtema dessa lição, uma vida de oração. Eu diria que todos os grandes homens e mulheres de Deus mencionados na Bíblia tinham uma coisa em comum: uma vida de comunhão com Deus. Tinham a adoração como estilo de vida e também tinham uma vida de oração. Eu começaria uma lista por Enoque, talvez. Gênesis 5, versículo 24 vai dizer que Enoque andou com Deus e por isso Deus o tomou para si. E por que não falar de Ana? Outro exemplo interessante, o livro de 1 Samuel, capítulo 1, vai dizer que Ana, por exemplo, estava orando, pedindo por um filho. E Eli teve ela por bêbado, por embriagada. E na verdade Ana estava orando. E assim que Samuel nasce, Samuel, inclusive, um grande profeta da história de Israel, no capítulo 1, versículo 27, Ana vai dizer o seguinte: por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Esse daqui eu utilizei até no meu exame teológico, Abacuque, um profeta que o seu livro
praticamente são orações, compilados de orações. Um homem que se colocou a orar em um tempo muito difícil. Um homem que se colocou na sua torre de vigia. Como não se lembrar do finalzinho do livro de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, onde ele fala: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Poderíamos citar inúmeros personagens bíblicos com uma vida de oração, mas eu acredito que esse daqui fecha toda e qualquer dúvida que ainda possa existir de uma vida de oração. Jesus, o próprio Deus encarnado. João capítulo 1, versículo 1 vai falar que o Verbo se fez carne. E o Verbo tinha uma vida de oração. Nosso Senhor não dispensava a prática da oração. Sua vida terrena foi uma vida de oração. Eu vou deixar para vocês vários textos para vocês darem uma lida depois. Lucas capítulo 3, versículo 21. Lucas capítulo 6, do versículo 12 ao 16. João capítulo 11, 41. Entre outros tantos textos que Jesus nos ensina através da oração. Se o próprio Senhor precisou orar, muito mais eu e você. Interessante que ele, inclusive, orou por mim e por você. João, capítulo 17, versículo 20, vai dizer: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por você, Jesus orou pela minha vida, por todos aqueles que um dia viriam a crer nele. Então podemos concluir que oração é muito mais do que uma obrigação, muito mais do que um rito. Oração é uma necessidade, é atitude indispensável a todo homem ou mulher de Deus. Sim, é através da oração que somos quebrantados e temos intimidade com Deus. A oração nos traz muitos benefícios. Nós listamos alguns aqui: paz, saúde, vitória, muitas coisas a oração nos traz. O próprio Senhor Jesus nos ensinou como orar. Nós lemos no texto base: e quando orardes. Isso significa que uma hora nós precisamos orar. Não é algo opcional, é algo imprescindível. Não é uma obrigação, é uma necessidade. Não é se orardes, mas é quando orardes. Então, é uma atitude esperada pelo próprio Deus para nossas vidas. Precisamos ter uma vida de oração. Podemos não conseguir orar por 1, 2, 3, 4 horas consecutivas, mas não podemos passar um único minuto, um único segundo, sem entender que a nossa vida depende totalmente de Deus e precisamos nos dedicar a adorar, agradecer, exaltar, pedir, interceder. Precisamos gastar tempo com Deus. Não sei você, mas de uma coisa eu tenho certeza para a minha vida. Eu, a cada dia mais, preciso crescer em oração. A cada dia mais eu preciso viver uma vida de oração. Eu vou deixar para vocês agora algumas perguntas e vocês podem responder na própria plataforma ou enviar para mim também pelo WhatsApp, da forma que vocês acharem melhor. No mais, fiquem em paz e até a próxima.